No salmo de hoje, nós vamos ver um pouco mais da alegria do rei Davi diante dos mandamentos do Eterno. Mas por que o rei Davi ficava tão feliz? Você sabia que o estudo da Torá e a prática das mitzvot muitas vezes nos impede de sermos alcançados pelo mal? Hoje nós vamos aprender com o Rabino Chaim Kanievski um pouco mais a respeito. Enquanto roda a vinheta, já dê o seu like e inscreva-se no canal. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série nós temos abordado cada um dos salmos e hoje chegamos ao salmo capítulo 9, que mostra um pouco da felicidade do rei Davi diante do Eterno. Isso já é revelado logo nos primeiros versos. Olha o que Davi diz: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. E aí Davi diz: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Saltar de prazer. Como Davi era capaz de saltar de prazer diante de Deus? Você já teve essa oportunidade de estar tão contente, tão feliz diante de Deus, que dá pulos de alegria? O que leva Davi a fazer isso? Primeira coisa que chama a atenção nessas palavras é isso: saltar de prazer diante de Deus. O que o Rabino Chaim Kanievski nos ensina a respeito disso? Nós estamos usando por base esse livro aqui, em que ele fala a respeito dos Salmos. E o Rabino Chaim Kanievski nos aponta aqui perguntas e respostas, e ele traz aqui algumas perguntas muito simples com respostas muito claras. Ele diz assim: como se alcança a felicidade? Através do estudo da Torá. Aí ele fala assim: o que eu devo fazer para ser feliz? Estudar as leis do Yom Tov. Por quê? Porque no Yom Tov, nas festas judaicas, nós somos obrigados a nos alegrarmos. Então estudamos as leis de Yom Tov. Aí vem uma outra pergunta: como alguém pode cumprir a obrigação de se alegrar no Yom Tov? Aí ele fala: ao estudar um capítulo das Mishnayot. Mishnayot, que são as leis dentro do Talmud acerca das festividades. E uma das festividades bíblicas é a festa de Purim, que é a festa que nos traz mais alegria, que é uma mitzvah nos alegrarmos na festividade de Purim. Daí ele fala justamente a respeito dessa festividade. Diz assim: como alguém cumpre a obrigação de aumentar a sua alegria no mês de Adar? O mês de Adar é o mês da festa de Purim, que nos traz aí a história da rainha Esther. Como é que a gente pode aumentar a nossa alegria no mês de Adar? Shulchan Aruch Orach Chaim 686 nos diz a respeito disso. E o Rabino Chaim Kanievski nos fala também, aumentando o seu estudo da Torá. E aí, nós somos levados a uma outra pergunta: como que alguém pode fazer Sium? O que é Sium? Sium é a celebração ao concluir um estudo de um tratado do Talmud ou de um livro da Torá, por exemplo, né? É a conclusão festiva de um estudo, de um ciclo de estudo. Se a pessoa simplesmente estudar, dizer as palavras que estão ali no Talmud, mas sem entender, aí o Rabino Chaim Kanievski nos aponta que há um benefício. Como eu disse, a Guemará em Avodah Zará 19a. Um Sium, ou a conclusão de um estudo, uma festividade pela conclusão de um estudo, é sobre regozijar-se com a sua conquista. E que alegria maior pode haver sem compreensão? Isso nos leva de volta. A compreensão só vem quando nós somos capazes de estudar. Tire tempo para estudar os mandamentos de Deus. Encontre tempo na sua agenda, no seu dia, para estudar os mandamentos. Encontre
aí, através disso, o prazer dos mandamentos, porque o estudo nos permite entendermos. Entendermos nos permite o desejo de cumprir. Cumprindo, abre os nossos olhos para os benefícios de cada uma das mitzvot, das 613 mitzvot que o Eterno deixou na Torá. E isso gera alegria a tal ponto de sermos capazes de, como o rei Davi, pularmos de satisfação. Olha como é precioso isso, né? Estude a Torá e quem sabe com isso você vai ter a alegria de ser como o rei Davi, pulando de satisfação nos mandamentos do Eterno. Seguimos no Salmo. Agora nós vamos ler o versículo 10. Versículo 10, o salmista nos diz assim: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Outro verso poderoso dentro desse salmo, né? Quem são aqueles que conhecem ao Eterno? Pare para refletir. Quem são as pessoas que realmente conhecem a Deus? Se você olhar os personagens bíblicos, todos os que conhecem a Deus são aqueles que estavam afeiçoados, próximos do cumprimento da Torá, próximos do estudo da Torá. Rav Chaim Kanievski costumava dizer que são aqueles que se dedicam justamente ao estudo da Torá. E aí ele expressava algo muito interessante a respeito disso. Ele nos diz assim: o poder de uma brahá reside na fé daquele que está sendo abençoado. O fato de ele acreditar que está recebendo a bênção a partir de alguém imerso no conhecimento da Torá e tem fé que o poder da Torá irá ajudá-lo, concede a tal pessoa o mérito de ser ajudado. Assim, o poder de uma bênção reside menos em quem dá do que em quem recebe a bênção. As palavras do Rav Chaim Kanievski são basicamente os mesmos conceitos que encontramos na Brit Hadashah nas palavras do ancião Yaakov. Yaakov Hazaken, ou Tiago, o apóstolo, ele nos dizia assim no capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da Querilá e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quanto de fé você tem de que a oração de um zaken, de um ancião, de um sábio da Torá, de um estudioso da Torá, em colocando as mãos sobre a tua cabeça, ungindo com óleo, quem sabe, é capaz de te trazer a cura das tuas enfermidades? Pois saiba que essa tua fé, ela vai te curar. Essa tua fé em Deus, mas nas palavras do ancião, do estudioso da Torá, Chaim Kanievski, voltando, ele fala: o poder de uma bênção reside menos em quem a dá. Então, se você acredita que a minha oração sobre você vai te trazer a cura, saiba que o poder da bênção reside menos em mim, mas está mais aprofundado na tua fé de que a oração pode te curar. Mas é claro que a sua fé não age sozinha. E o Rav Chaim nos aponta uma história que ele vivenciou. Um certo judeu estava sofrendo muito com dores terríveis nas suas pernas. E aí ele vai até o Rav Aharon de Beltz para pedir o seu conselho. E o Rav então faz uma oração e instrui para ele um certo remédio, um certo medicamento para que ele fizesse e ali ele fosse curado. Então aquele homem volta para casa, faz o medicamento e ele está curado. Ficou curado daquela enfermidade. Pouco tempo depois, esse mesmo homem encontra um outro amigo que também sofria das mesmas dores, das mesmas enfermidades. Mesma dor na perna, mesma dor terrível. E ele fala: olha, faça esse remédio e você vai ser curado. O remédio é assim, 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 tá? Faz isso e você vai ser curado. O amigo foi lá, tentou, fez o mesmo remédio, a mesma medicação e a dor continuou inalterada. Inalterada. Aí ele volta no primeiro amigo, ele fala: mas que estranho, eu vou consultar o Rav para ver o que aconteceu. Chegou no rabino e falou: olha, você me deu aquela receita de tal remédio e eu tomei o remédio e fui curado. Eu tenho um amigo que tem a mesma doença, a mesma enfermidade
e eu receitei o mesmo remédio, falei para ele a mesma coisa, e ele fez e não foi curado. O que aconteceu? Aí o rabino fala para ele: você pensou que podia apenas transmitir as instruções que eu dei a você e isso funcionaria? Você achou que era realmente assim? Rav Aharon, então, surpreso com a atitude daquele homem, fala para ele uma citação do Talmud, e ele fala assim: a lei oral, em Bava Kama 85a, nos orienta, nos ensina que um médico recebe a permissão para curar. Obviamente, a cura está no poder do médico e não apenas na medicação. O que é isso? A cura, muitas vezes, vem pelo tzadik e não apenas pelo remédio que é receitado. Você estar próximo de um tzadik, de um estudioso da Torá, permite muitas vezes que você encontre a cura. Quando cremos mais nos remédios do que no poder de uma brahá recebida de um tzadik, falhamos na nossa fé. Se você crê mais que um remédio pode te curar do que uma brahá recebida das mãos ou das palavras de um tzadik, você está falhando na sua fé, porque você não está sendo capaz de reconhecer a grandeza que Hashem compartilha com os seus tzadikim. E por fim, no verso 13 do Salmo, nós temos escrito assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Agora eu quero compartilhar com você uma outra história vivida pelo rabino Chaim Kanievsky. Certa vez ele encontrou o Rav Yoel, um dos seus companheiros, um dos rabinos conhecidos de sua época, e ele pergunta para esse rabino: que horas você acende as luzes da sua Hanukkah? Bom, geralmente eu consigo voltar para casa em torno de 8 horas da noite, 7, 8 horas da noite, e assim que eu chego em casa, eu acendo, respondeu o rabino então. E Chaim Kanievsky fala: isso não está certo, isso não está certo. Você deve acender a menorá sempre na mesma hora, na hora certa e de preferência tão logo escureça. E o rabino Yoel então, ele não ficou arranjando desculpas. Não, mas é que eu posso acender até meia-noite, eu posso... tem opiniões de outros rabinos que dizem que é possível atrasar o acendimento se tiver um motivo justo. Ele não ficou dando desculpas. Ele havia recebido uma instrução clara do rabino. E imediatamente ele ligou para sua casa, falou: olha, prepara aí. Ligou na empresa onde ele trabalhava, ele falou: olha, eu preciso sair tal hora nesses dias de Hanukkah, porque em tal hora, assim que deu o pôr do sol, eu preciso acender as luzes da Hanukkah na minha casa. E aí ele fez todos os preparativos para naquele dia ele acender as velas no horário certo. Chegou na sua casa, acendeu as velas, ficou tranquilo. Na mesma noite, o rabino Yoel ficou horrorizado ao saber que o ônibus que ele costumava tomar um pouco mais tarde para ir para casa tinha passado por um acidente terrível, e naquela situação, naquela mesma noite, 4 passageiros do ônibus morreram. E no dia seguinte, o Rav Yoel corre para contar a novidade ao Chaim Kanievsky. Ele corre e fala: Kanievsky, olha o que aconteceu. Eu fui seguir o teu conselho, voltei para casa mais cedo. E naquele mesmo dia, ontem à noite, o ônibus que eu costumava pegar passou por um acidente e 4 passageiros morreram. E Baruch Hashem, graças às tuas palavras e ao teu conselho, eu estou vivo hoje, estou livre. Chaim Kanievsky, então, ele rejeita o crédito. Não é pelas minhas palavras. Ele simplesmente diz um texto que está lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o conselho que fica desse Salmo capítulo 9. Tenha prazer nos mandamentos do Eterno. Estude a Torá. Tenha prazer em estudar a Torá. Queira aprender cada vez mais, cada dia mais. Aproxime-se dos tzadikim, de pessoas estudiosas, pessoas devotas. E assim o Eterno permitirá a você
muitas bênçãos e te livrará de todo o mal. Se você gostou, não deixe de dar o like. Se você quer compartilhar, por favor, fique à vontade, compartilhe com seus amigos, para que eles também desenvolvam um amor pela Torá, um amor pelos mandamentos do Eterno. E no próximo vídeo, nós continuaremos a abordar os Tehillim, os Salmos de Davi, sob a ótica do Rabino Chaim Kanievsky. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom, até a próxima. Tchau.